Fala, galera. Vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Verdão, que quarta-feira encara o River Plate às 21h30 no jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores. Vamos ver aí como está a preparação do Verdão. Tigrinho, o que vocês têm para falar do Vitor? Qual que é o segredo do Vitor Roque? É o tempo e a paciência que o Abel e a direção do Palmeiras têm com seus jogadores. Por que tem essa paciência? Porque está ganhando tudo, porque tem estrutura, porque tem uma presidente que não vai muito no oba-oba de torcedor, porque se fosse no oba-oba de torcedor, quando o Palmeiras perde o título para o Corinthians, o Abel já teria sido expulso do Palmeiras. Não foi o caso. E ele não teve um começo muito bom, ele saiu daqui muito jovem, foi para a Espanha, não deu legal no Barcelona, aí rodou, voltou para o Palmeiras e chegou, foi meio devagar. Quando encaixa o time com o Flaco, o cenário muda. E aí, quando a fase muda, Salazar, acontece o que está acontecendo. O astral é bom, o garoto está fazendo gols, fez hat-trick outro dia. E aí, o Abel tem muita razão, né? Que o tempo é fundamental para que ele possa crescer. E vou deixar até uma pergunta para você, para quem quiser. Há tempo para ele mudar a cabeça até do Ancelotti, brigar por vaga para a Copa do Mundo, pelo que está jogando? Eu acho que ele é candidato, sim. Para mim ele é candidato, para mim ele está no radar, para mim o Vitor Roque está dentro daqueles 70 jogadores do Ancelotti. Sim. Quando o Ancelotti fala Brasil tem cerca de 70 jogadores no radar, para mim não há nenhuma dúvida, o Vitor Roque está dentro dessa turma daí. Se ele vai ser convocado ou não, depende de uma série de fatores, depende da fase dele, dos concorrentes dele, de uma eventual lesão de alguém, enfim, depende de uma série de situações, mas para mim ele está no radar, está dentro dos 70. A paciência que o Abel fala, no meu entendimento, ela é de todo mundo, viu? Claro. Porque é o torcedor que não tem paciência muitas vezes, é a imprensa. Eu vi muitas rodas de debate da televisão, nas mídias digitais, tirando sarro do Tigrinho, fazendo piada, fazendo contagem de, ele tá há X tempo sem marcar gol e tudo mais, vira piada. Cara, o Vitor Roque tem 20 anos de idade, 20. Ele ficou 13 jogos para marcar o primeiro gol e virou piada, uma baita de uma pressão em cima do menino. Cara, se a gente não tem uma paciência... Mas é natural, né, Salazar? Mas tem que deixar de ser, Garrafa. Eu acho até que faz parte da gente educar a galera. Porque se a gente não tem a paciência... Envolve paixão, Salazar. Tudo bem, mas se a gente não tem uma paciência de 13 jogos com um cara de 20 anos... Então acabou. No nosso caso, sabe? Né? Nós como críticos, aí eu concordo contigo. Mas isso, na cabeça do torcedor, é meio inviável, difícil. Né? E tem uma questão também, ele não estava marcando gol, mas ele não estava jogando mal. Ele já vinha, antes de marcar o primeiro gol, ele já vinha sendo um dos destaques, aparecendo, incomodando muito. O famoso atacante chato, que não para, que incomoda zagueiro. Então a bola... Ele não estava marcando gol, mas ele já estava... A expectativa que foi criada em cima dele era uma expectativa muito grande. Sim. E aí a cobrança vem, porque ele joga no Palmeiras. Sim. Né? É um time de excelência. Normal essa cobrança. A régua é lá em cima, então ela faz parte. Eu concordo quando você fala, não, porque, veja bem, a gente tem que ir por um outro caminho. Eu acho que faz parte mesmo. Nós, como críticos, temos que ter essa noção. Mas também temos que ter o entendimento de que a cobrança ela é elevada. E tem um outro ponto também, só rapidinho para destacar. Quando você vai lá e contrata um jogador por 25 milhões de euros, é normal também, o Abel tem todo esse estofo, mas ele vai ter que dar oportunidade. É só lembrar o caso do Borja. Claro. Quando o Palmeiras contratou, não era o Vitor Roque, era o Borja, veio com aquela banca toda. Não estava jogando nada, mas sempre tinha oportunidade. E passou, se você investe essa grana, só um detalhe, você não pode tirar na primeira... E passou na conta do Abel, porque a imprensa pedia nos jogos contra o Corinthians, a dupla Flaco e Vitor Roque. Ele demorou, ele só acreditou, disse, não acredito na imprensa, né? Perdeu, foi eliminado pelo Corinthians, aí se rendeu depois da eliminação para o Corinthians e o resultado... Não é a primeira vez. Lá atrás, quando o Palmeiras é eliminado pelo Boca, quando todo mundo pedia a entrada dos meninos... Não foi eliminado, aí sim entrou e deu no que deu. Às vezes a teimosia... Bom, vem pra cá. Você sabia que... Um grande abraço para você, abraço para todos os companheiros, Zinho, Pascoal, Zé Elias. Estamos aqui no Allianz Parque. Amanhã tem Palmeiras e River Plate. Palmeiras precisa apenas do empate para avançar à semifinal da Libertadores. E vai levar uma dúvida, alimenta essa dúvida antes do jogo. Não divulga se o Kelvin participou do treinamento nesta terça-feira, se está recuperado da pancada que ele levou no pé. Ele fez tratamento assim que chegou ao Brasil, ficou fora do jogo no final de semana, o único desfalque, a única baixa do Palmeiras. Todos os outros titulares
titulares ficaram no banco de reservas. O Kelvin não foi relacionado e aí leva a dúvida para esse jogo contra o River Plate. Se participar do treinamento nesta terça-feira, tem boas chances de entrar em campo nesta quarta. Na segunda, ele fez apenas um treinamento com bola, sem os companheiros, um treinamento separado. São jogadores de características diferentes que disputam a posição na lateral, o Giai ou o Kelvin. O Palmeiras, portanto, vai alimentando essa dúvida até para confundir o adversário, o River Plate, que chega para tentar a classificação aqui no Allianz Parque. Além da vantagem do resultado, o Palmeiras, claro, tem o benefício de jogar em casa. E aí é bom destacar os números do Palmeiras jogando no Allianz Parque pela Libertadores. Com o técnico Abel Ferreira, 29 jogos jogando em casa pela principal competição da América, 18 vitórias, 9 empates e apenas 2 derrotas. Perdeu em 2021 na fase de grupos para o Defensa e Justiça, perdeu por 4-3 com o time reserva, já estava classificado à próxima fase, então o Abel Ferreira poupou vários titulares e perdeu para o River Plate, para o próprio River. Essa derrota sim preocupa na edição de 2020, o jogo foi em 2021, pandemia, estádio vazio, o Palmeiras fez 3-0 no primeiro jogo e tomou 2-0 aqui no Allianz Parque, um sufoco com pênalti e gol anulados pelo VAR. Vai levar de aprendizado certamente essa partida para o duelo decisivo dessa quarta-feira aqui no Allianz Parque. Então, Palmeiras alimentando essa dúvida, mas a confiança vem num bom momento da equipe. São 9 jogos de invencibilidade, com 7 vitórias e 2 empates. Nesses 9 jogos, o Vitor Roque deslanchou a fazer gols, fez 7 gols em 9 jogos. O Flaco Lopes, 5 gols, 1 assistência, 4 assistências do Vitor Roque. E tem o Andréas Pereira, que chegando. 3 jogos, 1 partida como titular, 2 gols e 1 assistência. São nesses números que o palmeirense confia para avançar à próxima fase da Libertadores e a gente vai acompanhar todos os detalhes. Viu, Plihal? Abraço para você e até amanhã com Palmeiras e River Plate, direto aqui do Allianz Parque. Boa, Nicolino, em confidência aqui enquanto você falava, o Zé falou, pisão no pé, Kelvin, jogo desse, vai pro jogo. Lógico que vai, lógico que vai pro jogo. Até porque ele vai ser importantíssimo pro Palmeiras, ali pelo lado direito. Também não compromete, né? Mas o Giai não tem... O Sousa joga por ali, né? Mas o Giai não tem a força, ele não tem a qualidade de ataque que tem o Kelvin, né? O Kelvin chuta, o Kelvin chega na linha de fundo, cruza. O Giai é bom taticamente, ele fecha, ajuda um pouquinho mais a marcação, mas quando passa do meio campo, aí ele tem uma certa dificuldade em relação a desenvolver o trabalho que faz o Kelvin. E esse Palmeiras precisa de alguém muitas vezes pelos lados para poder desafogar o time. Eu, particularmente, acredito no Kelvin. Não vai ficar de fora por causa de um pisãozinho, não. Por mais que esteja doendo, unha preta, dolorido, faz um gelinho. Quebrou o pé? Quebrou? Não. Foi só o pisão? Não, vai pro jogo. Mesmo se tivesse quebrado de repente... Não, mas quebrado já é, quebrado já é uma outra coisa, né? Porque aí, no campo sintético, ainda... Né, aliás, o Pascoal, olhando para o sintético do Allianz Parque, fez uma observação aqui, porque atrás a gente viu o campo com um pouco mais de detalhes. O campo do Palmeiras inclusive, está ganhando um complemento no trabalho, né? Para a grama poder... Essa grama vai ser trocada, isso já está definitivo. No final do ano. Isso vai ser trocado, né? Porque é uma grama que teria validade de 10 anos. E agora estão dando uma garibada, agora estão passando lá uma maquininha para fazer a grama aflorar, ela aparecer um pouquinho mais, né? E tem a cortiça que fica por baixo, para ter um tratamento de amortecer o pé do jogador. A novela esse campo também, Pascoal. A novela sempre esse campo também. Não, porque é muito utilizado para show. E põe tapume, tira tapume, bota tapume, tira tapume, bota tapume, tira tapume. Isso é amassa, filho. Não tem, isso não tem técnica que suporte toda essa situação. Faz muito bem a empresa que mantém o estádio de fazer a troca, um acordo com o Palmeiras e fazer essa troca, pensando já no início da próxima temporada de ter um campo em melhor condição. Quanto ao Kelvin, gente, o Zé outro dia falou um negócio de chuteira de tecido, que hoje a chuteira... hoje a chuteira é paninho assim, né? Parece um papel. Parece um papel. Você toma um pisãozinho, o pessoal vai doer mesmo. E a chuteira de trave, se a do adversário tiver trava de alumínio, dói um pouquinho mais. Agora, para mim não tem mistério. Joga o Kelvin. Mistério na lateral direita. Mistério ia ser se o Tigrinho não ia jogar. Né? Vovozinho, eu tô sentindo assim um ar meio... Entusiasmou. Entusiasmou.
Bobozinho, tá soltinho, hein? Mistério. Essa é a minha parte, não é a sua, não. Essa é a minha parte, não é a sua, não. Mistério, se o Andrés não tá bom. O mistério é se o Flaco Lopes não tá bom. Aí é mistério. Agora o Flaco desfalque. Até 3 meses era pancada no Flaco. Eu nunca dei pancada no Flaco. Tá aqui um cara que nunca deu pancada no Flaco. Como eu nunca falei nada do Vitor Roque. Porque eu entendo a situação. Do Tigrinho, você não falava mesmo. Mas do Vitor também não fala. No Flaco, você batia. Não, Flaco não. Nunca bati no Flaco Lopes. Mesmo com aqueles bicos que ele dava pra longe, nunca bati nele. Agora que tá nessa fase aí, agora então não vou falar nada. Essa aí... Bobozinho, vai entender. Preciso ver o que tem na água ali, Bobozinho. O Palmeiras sabe que vai ter... Eu que tô tomando whey, é ele que fala isso. Não, só pra dizer o seguinte. O Palmeiras vai pegar o River Plate. O River Plate não levou o time titular, não saiu de Buenos Aires. Sim. Viajou para jogar no final de semana. Nós temos um correspondente, o setorista do River Plate para participar da equipe F. Puxa, muito obrigado. Gustavo Yarosh vai falar, vai dar todo o noticiário do dia do River Plate. Vamos acompanhar? Muito obrigado. Gustavo, venha! ¿Cómo les va? Les mando un saludo grande. El plantel de River ya está aquí en San Pablo, lo estamos esperando aquí en el Hotel Hilton Morumbí. Está viniendo el equipo de Marcelo Gallardo, que realizó una práctica en Buenos Aires antes de viajar a esta ciudad. Pensando en la revancha de mañana, River necesita revertir la serie que pierde por 2-1 contra Palmeiras. La probable formación tiene 2 incógnitas. Una en la defensa, porque de entre Martínez Cuarta, Paulo Díaz y Lautaro Rivero van a jugar 2. Y de entre Juan Fernando Quintero y Nacho Fernández va a estar uno de los 2 en la mitad de la cancha. El probable equipo de River para jugar mañana a las 21:30 en el Allianz Parque es con Franco Armani en el arco, en la línea de fondo Gonzalo Montiel. De entre Lucas Martínez Cuarta, el chileno Paulo Díaz y Lautaro Rivero van a jugar 2. Marcos Acuña en el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, 5 mediocampistas. Probó Marcelo Gallardo con Giuliano Galopo, que no estuvo en el partido de ida por estar suspendido, con Enzo Pérez, con Juan Carlos Portillo, la presencia del colombiano Kevin Castaño. Alternaron Juan Fernando Quintero y Nacho Fernández, y el único delantero, el único punta, fue Maximiliano Salas. Esa es la probable formación de River para tratar de conseguir el boleto a las semifinales de la Copa Libertadores. Monte de jogador no meio campo, Tetra. E só o Maximiliano Salas, ex-atacante do Racing, lá na frente. Não vai se soltar atrás desse gol, não. O Quinteiro também. Mas no meio campo. Só um atacante. Mas e o Salas também não é centroavante. Também não é centroavante. É um jogador mais de lado de campo. É forte, incomoda. Mas ele perdeu muito esse meio campo com o Enzo e com o Nacho, né? Ficou muito lento. Então a volta do Galopo ele preenche com o Quinteiro também. Então assim, vai querer a posse de bola, né? Não vai querer deixar o Palmeiras com a bola, vai tentar competir muito nesse meio campo. O Palmeiras tem a vantagem do empate, mas assim, tem que ser respeitado, né, essa tradição do River, tem bons jogadores, né, assim, é a torcida do Palmeiras jogar com o time, é o Abel, que é um estrategista. Eu não acho que essa dúvida na lateral é por causa de Pisão, não. Pode ser porque ele tem a vantagem e o Giai é mais defensor, né? Ele protege mais a linha de 4 ali, e às vezes ele jogava até de terceiro zagueiro. Em alguns momentos o Abel usou ele como um terceiro, liberava muito Piquerez pelo lado. Então assim, pode ser alguma coisa que ele está montando também, né? Também não quer soltar o time para o Gallardo, montar em cima disso. É decisão, o Palmeiras tem a vantagem, o empate é do Palmeiras, mas a história mostra que você tem que ter muita seriedade, muita concentração, porque o River é um time que os jogadores são experientes, você pode ser surpreendido, tem bons jogadores da equipe do River. O Quinteiro entrou e ele ficou carteando o jogo, né, meu senhor? Ele começou bola aqui, bola ali, bola ali, bola aqui. Outro jogador que estava no Racing, isso, voltou para o país dele, para a Colômbia, rapidamente no América de Cali, né? Mas não jogava. E retornou à Argentina. Praticamente jogava sozinho lá no América de Cali, assim, tranquilo, só com a bola nos pés, perdia a bola. Mas lá atrás, desculpa, Zé. Oi, pode falar.
Se vocês lembrarem lá atrás, ele era do River, fez até a final da Libertadores contra o Boca. Né? Verdade. Tem história pelo River Plate. E foi campeão da Sul-Americana com o Racing. Sim. Contra o... Ele fez os 2 gols contra o Corinthians na Contra o semifinal. Cruzeiro. Esse é um jogador... Eu vejo o time do Racing com a escalação que foi passada, com o Racing reforçando o meio campo, ele só tendo um atacante, porque o Galopo com o Galopo que Quinteiro... estava suspenso no primeiro jogo. Galopo que é outro jogador no Racing. Aquele Galopo que você viu jogar no São Paulo, esquece. Aquela tiriça, aquele emparodismo, aquele negócio não existe. O cara machucou. Agora é outro jogador. Machucou no campo do Palmeiras. Também. Exatamente. Machucou sozinho. Sozinho. Foi subir ligamento cruzado. Não, foi subir numa bola de cabeça. Ele foi subir numa bola de cabeça sozinho. Contra o Água Santa, quartas de final do Paulistão. Sozinho, saiu, torceu o joelho. Paulistão que ele foi artilheiro. Com o Galopo. Ele foi artilheiro daquele Campeonato Paulista. Com o Galopo e com o Quinteiro para fazer a saída de bola, jogando com mais homens atrás, com poder de marcação, porque o Minheco Gajardo viu que o Palmeiras jogou mais por dentro do que por fora, e por fora usou os laterais. Então o que ele vai fazer? Vai bater lateral com lateral pelo lado de fora e vai concentrar o jogo por dentro, porque sabe que por dentro o Palmeiras constrói as melhores jogadas. Tem jogadores com capacidade de organização. Então vamos ver como é que isso... O Palmeiras sacou o homem de velocidade, que era o Facundo Torres, por um lado, ou o Sousa pelo outro. Acabou os homens de velocidade. E quem que entrou no lugar do Facundo, Oswaldo Pascoal? Andréas. Nossa Senhora. O que o próprio Abel disse na última entrevista coletiva, que não precisa explicar nada para ele. Que ele já chegou pronto. Que ele já entende tudo perfeitamente. Já sabe como é que se movimenta. O último jogo contra o Fortaleza foi poupado, atuou nos últimos 15 minutos. Guardou 2. Você já falou disso ontem, no finalzinho do programa, nos acréscimos. Zé e Zinho ainda não falaram a respeito da exibição do Andréas contra o Fortaleza e do que esse jogador pode provocar de positivo ao Verdão. Não, eu acho que da exibição contra o próprio Racing. Né? Esses 2 gols que ele fez no último jogo... Contra o River? Na ida. Desculpa, contra o River. Esses 2 gols que ele fez no último jogo do Palmeiras, eu acho que mostra a qualidade técnica dele. Um mais bonito que o outro. A forma de bater na bola, a chapada, assim, né? Deu a impressão que ele nem colocou força na bola. O segundo é mais bonito que o primeiro. Ele bateu bem, assim, o segundo aquela levantadinha, igual do Carlos Alberto Torres, né? Na final da Copa do Mundo de 70, que dá uma levantadinha, assim, e ele pega de cheio, assim, no peito do pé, a bola vai reta, belíssimo gol. Mas eu falo como jogador. O cara que sabe fazer leitura de jogo, que entende o que muitas vezes o jogo pede. Às vezes eu vou segurar a bola, esperar a falta, às vezes eu pego a bola e acelero, às vezes eu vou jogar na base dos 2 toques. Às vezes seguro mais a marcação. Ele tem essa capacidade, isso é muito importante em jogos decisivos, né? Olha lá. É impressionante a facilidade que ele tem para bater na bola, mas como jogador ele é muito bom jogador. O Felipe Anderson também entrou muito bem nesse jogo. Ele começou a jogada no meio campo, se apresentou e deu um tapa, ó. Só deu um tapinha ali, o goleiro não pegou. Aí ele é bom jogador. E você vê ali, Felipe Anderson e Andréas Pereira. E acrescenta muito. Um já jogou na Juventus, o outro já jogou no Manchester United, quer dizer, muita qualidade à disposição. São bons jogadores experientes. Eu acho que o Andréas pode se tornar mais importante que o Felipe. O Felipe tem... Juventus não, né? Lazio. O Felipe tem momentos que ele desaparece do jogo, que ele fica fora. O Andréas não. O Andréas o tempo todo está ali presente, se faz presente, se apresenta para o jogo, é muito mais participativo que o próprio Felipe Anderson, que tem qualidade também. Mas se ele pudesse jogar durante 90 minutos, seria fantástico, porque ele tem, com a bola nos pés, ele é muito bom jogador. O problema é que às vezes ele some. No último jogo contra o River, se não me engano, ele jogou. Ele fez uma função tática fundamental. Ele ajudava na marcação, carregava um pouco mais a bola. Mas o Andréas como diria Bruno Henrique, é de outro patamar, né? E ele vai, Tetra, elevar o Palmeiras, que já é um time de muitos recursos técnicos, a outro patamar. O Andréas é capaz de tornar um time já muito bom ainda melhor? Eu acho que assim... Eu, há um tempo atrás, falei que o Palmeiras tem ótimos jogadores, tem bons jogadores, mas não tinha aquele jogador diferente, como a gente fala do elenco do Flamengo, que tem vários jogadores que decidem o jogo, né? A chegada do Andrés traz uma qualidade diferente, já foi mostrada aí nos vídeos. A batida de fora da área dele, às vezes nem precisa dar 2 toques na bola, nem precisa dominar para bater, ele fez um gol ali batendo de primeira. E nesse modelo de jogo que o Abel fez para que encaixasse ele no meio campo, muita gente achava que ele ia jogar como segundo volante, no lugar do Lucas Evangelista, que também no vídeo tem que ser destacado. No segundo gol, acho que do Andréas Pereira, quando inicia a jogada, é o Evangelista, que sai lá de trás carregando, conduzindo, trazendo, abre aqui na esquerda, para o Andréas receber e bater de primeira. O Abel manteve o Aníbal com o Evangelista,
né, como os dois volantes, o Lucas Evangelista saindo um pouco mais, e ele costuma falar diamante, né? A gente gosta de falar meio campo no losango, né? Que ele faz a ponta do losango. Aí o Abel diz que é a ponta do diamante, que ele fica próximo dos dois atacantes, mas são dois atacantes de movimentação. A chegada dele traz qualidade técnica que quem está do lado também melhora. Já estava jogando muito bem Roque Júnior e Flaco Lopes, encaixaram. Com um meia que joga de cabeça erguida, que enxerga o jogo, e o Felipe Anderson melhorando, por isso o Palmeiras joga muito mais por dentro, como o Pascoal falou, do que com jogadas pelo lado do campo. A construção, ela até vai lá do lado, mas ela termina pelo meio, porque os jogadores de qualidade são jogadores com características de meio campo, né? De meio atacante. Cresce muito a qualidade, jogadores que de repente estavam num rendimento abaixo, melhoraram. Então o Palmeiras ganha. Qual era a dificuldade do Palmeiras? Era a parte ofensiva. O Palmeiras sempre foi forte defensivamente, sempre foi confiável, como eu digo, né? O meio-campo, a defesa, mas faltava aquele momento final. Flaco Lopes não tinha tanta oportunidade, era questionado demais, jogava mais de centroavante do que meias atacante, como o Pascoal sempre disse que ele jogava na Argentina. O Abel, quando coloca ele nessa função, o Vitor Roque, como o Zé Elias falou várias vezes no programa, botar o Vitor Roque para marcar lateral, vai matar com o cara. Por isso que ele não está rendendo. O Vitor Roque joga onde hoje, né, Zé Elias? Joga por dentro, joga lá de centroavante. Sim. Desandou de fazer gol com o Flaco Lopes construindo com ele. Então o Abel, que é um baita de um treinador, ele entendeu que a coisa não estava acontecendo e ele teve que mudar. Ele teve que mudar e encaixou os jogadores nas posições que eles rendem mais, e o Palmeiras realmente vive um grande momento. Você pôs ali uma tela a respeito de investimentos do Estudiantes e do Flamengo, né? Se você emparelhar uma tela de investimentos do Flamengo, do Palmeiras e do River, você vai ver que há uma diferença brutal também. A diferença... O Palmeiras mais de 700 milhões. O Palmeiras investiu 730 milhões para montar isso. Quase a dívida do São Paulo. São 12 contratações. O Palmeiras investiu um estádio do Corinthians. Perfeito? Com juros ou sem juros? Não, com juros, porque são 650, mas o Palmeiras fez... O Palmeiras gastou um estádio do Corinthians, 730 milhões, para contratar 12 jogadores para essa temporada. Foram 12 contratações. Né? E aí entregaram para o Abel aquilo que ele pediu. Todos os jogadores que estão lá foram pedidos pelo Abel. Nenhum jogador está no Palmeiras sem o treinador falar que ele não queria. Nenhum. Todos são pedidos do Abel. E ele foi acertando a mão, foi acertando o time do Palmeiras com o passar do tempo. E até o Zinho falou do Evangelista. O Evangelista não era o número 1 na preferência para fazer essa função de segundo volante. Chegou até a pensar o Palmeiras em jogar com 2 volantes, com o Martínez fazendo essa função. Mas o Abel abriu mão disso quando percebeu que o Evangelista... O Emiliano Martínez perdeu bastante espaço. Né? Perdeu um pouco. Mas quando percebeu que o Evangelista é um líder, ele tem liderança dentro do vestiário e dentro do campo. Porque existem líderes no vestiário e existem líderes no campo. E ele é líder no campo e líder no vestiário. E isso é muito importante, porque é uma divisão de lideranças. O Palmeiras agora tem o Gomes lá atrás, que é um baita ali, o Everton no gol, o Gomes na defesa, agora tem mais um líder, que é o Evangelista. Jogadores de hierarquia. São jogadores que se impõem, não só pela qualidade, mas também pela conversa, porque às vezes vira time mudo. Eu tenho um treinador que falava assim, que time mudo não ganha jogo. E é verdade, porque se os caras não se comunicarem dentro do campo... E com todo respeito, nem de crente também, só crente. Tem que ter uma mistura. Como é que é? Nem só de cristão também, né? Tem que ter uma mistura. Tem que ter o cristão, tem aquele que, né, faz um delivery, tem aquele que faz o sambinha, o pagode, que gosta do sertanejo. Tem que ter uma mistura, Pascoal, no grupo, senão não dá certo. Não, eu tô falando que é realmente, de fato... Eu sou pego às vezes de surpresa. Você tem que encontrar esse equilíbrio no vestiário, senão não dá. Efeito de ecletismo. E de diferenças também, porque se você encontrar eclético, ter o ambiente sempre com o mesmo tipo de pensamento, vai chegar uma hora que não vai conseguir. Você que é ligado em música, Zé, você lembra daquele sucesso do Titãs, a melhor banda de todos os tempos? Sim. Da última semana, né? O melhor time de todos os tempos da última semana é o Palmeiras? É quem mais joga bola no Brasil nesse momento? Eu gosto de Flamengo e de Palmeiras. E gosto do Cruzeiro também. Não é difícil de falar, porque cada um tem o seu estilo de jogo. Tem um sistema, uma formatação de jogo.
Eu gosto dos três. Não dá para falar, não, esse aqui... Não, eu gosto dos três. Eu acho que tanto o Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras estão jogando fino da bola. O Flamengo, acho que talvez encante um pouco mais pela qualidade dos jogadores. O Palmeiras está encantando Plasticamente, você olha o Flamengo jogando, você fala, poxa, é bonito. O time do Palmeiras é um time europeu jogando no futebol brasileiro. A competitividade do Palmeiras, a concentração, a seriedade que ele joga durante os 90 minutos, é difícil do Palmeiras errar. Se você observar, é difícil do Palmeiras errar. Coletivamente, você tem alguns erros individuais. Se você buscar aí os jogos, você vai ver que o Palmeiras toma gol por erros individuais. Mas assim, é um time muito sólido. É um time, o Zinho usa muito essa palavra, é um time confiável. Você sabe que vai chegar lá e vai te entregar aquilo. E o time do Cruzeiro, acho que também é um time que, taticamente, muito bom jogo. Aproveitar a tua deixa. Se a criação do meio de campo do Palmeiras era um problema no início da temporada, hoje ela está sendo a solução. E 2 fatores foram preponderantes para essa reviravolta. O primeiro deles foi a mudança de função de Flaco Lopes. Desde a eliminação para o Corinthians, nas oitavas de final da Copa do Brasil, Abel começou a utilizar o atacante em uma formação com Vitor Roque. O argentino passou a ser mais articulador e muitas vezes apareceu como camisa 10, puxando contra-ataques de antes do meio de campo e com passes verticais. O que também elevou o nível do setor foi Andréas Pereira, que teve uma rápida adaptação ao clube. Segundo o volante de ofício, o reforço também pode fazer a função de meia. E essa tem sido a aposta de Abel Ferreira. Nos 2 últimos jogos, Andréas atuou à frente de Lucas Evangelista, fazendo uma parceria com Flaco Lopes no meio de campo. Contra o River, a dobradinha surtiu efeito no segundo gol. Andréas achou o Flaco, que tocou para Vitor Roque fazer o gol. No último sábado, foi a vez do camisa 8 do Palmeiras ser decisivo com gols. Após sair do banco de reservas, Andréas Pereira atuou próximo da área do Fortaleza e precisou de 2 finalizações de fora para marcar os primeiros gols pelo Verdão. A formação na região central do campo deve se repetir na quarta-feira, às 21h30, no jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores, diante do River Plate. O bom momento do time nessa estratégia faz a disputa por uma vaga no time titular ficar acirrada. Maurício, que vinha atuando no time principal em quase todos os jogos após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ficou contra o River. O mesmo acontece com Rafael Veiga, ídolo e importante em outras ocasiões, mas que agora terá um grande desafio para voltar a ser protagonista em um time que mostra estar cada vez mais encaixado.